Paz a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live do Regenere. É isso aí, essa é a 8ª live de 8 lives que a gente fez sobre os 8 valores do Regenere. Hoje a gente vai estar falando sobre graça, então sejam todos bem-vindos. A gente está aqui mais um dia para trazer conteúdo para vocês, para aquilo que a gente está pautado em cima, que são os nossos valores. Obviamente tudo isso é bíblico, tudo que a Bíblia nos diz, do que é viver uma vida cristã, né? Do que o Regenere acredita. A gente está aqui para esclarecer. Estou aqui hoje com meu amigo, meu irmão Marcos, que trabalha aqui na Regenere com a gente. E aí, Marcos, tudo bom? Tudo bem, um pouquinho nervoso aí, mas parte do pacote, né? Estamos aí ansiosos aí para mais uma live, tenho certeza que vai ser muito boa. Legal, é isso aí. Para quem não me conhece, eu sou Davi Miranda Neto. A gente está aqui para falar sobre graça. Hoje o tema é graça, né? E é que tema a gente deixou melhor por último, porque se pudesse eu falaria sobre graça todas as lives, mas a gente deixou por último aqui porque é algo que queima no nosso coração e a gente sabe da importância de entender o que é a graça de Deus e o que ela faz na nossa vida, né? Então sejam todos bem-vindos, compartilhem essa live, né? Chama amigo, chama todo mundo, né? O padrão é o melhor vinho sempre fica pro final. É então, isso aí. Vamos nessa. Grande abraço para minha esposa que já está conectada, pro Evershare Oficial, nossa, é difícil esse nome, hein? Evershare. Mas bacana. Seja bem-vindo, meu amigo, Sara Derli, Cleian Dias, Rezende Elian, Rafael Anastácio, Primendes, grande abraço para Priscila, minha cunhada. Gente, sejam todos bem-vindos, vão chegando aí, vai convidando, vai compartilhando a live nos seus Instagram. A live está sendo feita pelo meu Instagram, Davi Miranda Neto, e também pelo Instagram do Ministério Regenere. Né? Mandar um abraço para Mariana Leonardo. Tá fazendo a moral, abraço, Mari. Tá bem empolgado. O Paulo Figueira também está com a gente, pregou último sábado. O que ele pregou, Marcos? Vamos ver se prestou atenção. Olha, eu tava nos bastidores ali. Tá vendo, Paulo? Dá uma cobrada nele. Tava no bastidor. Prepara a sua mensagem, eu sei como é que é o trabalho que dá, o cara nem presta atenção na sua mensagem. Grande abraço pro Paulo que pregou pra gente sábado passado, foi um culto muito bom. Lembrando que todo sábado às 19 horas, cultos do Regenere aqui na sede mundial, no Espaço Jovem. Sim. Tem um anúncio importante, Marcos, você sabe qual que é dos nossos cultos? Qual dos? Vamos aí. Qual Semana agora, esse último de agora, esse daí é pra chegar com a bomba, mas Deus vai trazer novidades aí, tanto para esse final de ano quanto pro ano que vem. É isso aí. Esse sábado, dia 7 de dezembro, é 7, né, Nath? 7. Dia 7 de dezembro a gente tem nosso último culto oficial do Regenere do ano. É isso aí, a gente vai ter um tempo de recesso, né? Muita gente acaba viajando, fim de ano, correria, festa e tal. A gente vai ter um recesso, então sábado agora, se você ainda não veio no culto Regenere, compareça e veja o que Deus está fazendo aqui na juventude, né? Nos jovens da sede mundial, algo muito incrível que Deus tem feito na vida das pessoas. Esse sábado é o último culto oficial, mas dia 31 de dezembro. É isso aí, dia 31 de dezembro a gente vai ter um culto especial do Regenere, culto quase próximo à virada, né? No fim de tarde ali a gente vai divulgar mais informações sobre esse culto, mas a gente sabe que muita gente do Brasil inteiro vem para a sede mundial, né? Muitas caravanas de outros estados, muitos jovens que vêm aqui, e a gente quer apresentar para vocês o Regenere, então são todos bem-vindos, vai ser um culto muito legal que a gente já está preparando desde já, a gente sabe que vai ser Deixa eu só trazer um parênteses dos nossos cultos, quem vem acompanhando e participando tem visto assim o quão gradativo tem sido aquilo que nós estamos vendo com Deus aqui. Sim. Então, desde quando iniciaram os Connects, que a gente começou a fazer alguns cultos e tal, e a presença de Deus, tudo que Deus vem falando e construindo com a gente, gerando raízes. Eu vou falar pra você, gente, não é brincadeira. Se você tiver a oportunidade esse sábado, vem com a gente, tanto no dia 7 e no dia 31, vai ser pra fechar com chave de ouro, também vai ser animal. Vai ser muito bom. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Uruguai, agora passou o nome aqui, eu não peguei o nome, tinha uma pessoa do Uruguai assistindo a gente, um grande abraço pra Rutinha, pra Malvina Gomes, Josefa Martins, gente, vocês são todos bem-vindos, muito bem-vindos a essa live. A gente quer esclarecer hoje, o tema de hoje é graça, né? Não tem como viver o evangelho cristocêntrico sem saber sobre graça, sem explorar o que a graça nos fala, o que a Bíblia nos diz sobre graças.
É isso aí, vamos mergulhar já? Vamos, deixa eu só fazer a lição de casa, o Davi me deu a dica aqui, ó. Um grande abraço pra minha esposa, Tainá, Deus abençoe, amorzão, beijo. Porque ele falou que depois o bicho pega e não mandar um abraço pra esposa. Eu já mandei um abraço pra Karina, só reforçando o Gabriel, minha querida, né? Porque depois, senão dorme no sofá, né? Tô brincando. Muito bom. Mas é isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre o valor graça, é um dos valores do Regenere. Lembrando que a gente tem feito lives só sobre os valores do Regenere, essa 8ª de 8 lives. Então foi um bom tempo aí, né? Com certeza. Meses aí. O importante desses valores é que baseia o Ministério de Jovens como um todo, né? Traz todo o olhar que a gente tem e como a gente entende que a gente deve se mover. Então é por isso que a gente trouxe esse conteúdo geral, assim, para realmente embasar a galera e falar, não, o Regenere caminha por isso. Basicamente para mostrar o que a gente acredita, o que a gente vê, né, o que a Bíblia diz pra gente, o que a gente consegue trazer para o jovem nos dias de hoje. O que a gente acredita sobre graça? Eu vou ler aqui, obviamente a gente vai explicar melhor tudo que a gente pesquisou aqui, o Marcos aqui estudando aqui, suando frio, estava um pouco nervoso. Mas a gente, obviamente, prepara já um material. Não se esqueçam de mandar suas perguntas diretamente aí nos comentários, pode mandar pra gente, a Nath vai lendo aqui pra gente as perguntas que vão chegando, tudo aquilo que você deseja saber. Já fala saber. de onde o pessoal tá ouvindo. Fala de onde vocês estão e mandem as perguntas de vocês sobre o que vocês querem saber sobre graça. Né? O que o Ministério acredita sobre graça? O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar os pecados de todos aqueles que tiverem fé. É basicamente isso. A graça é uma justificação, um perdão de Deus para aqueles que tiverem fé que Jesus foi o Filho de Deus, morreu na cruz e ressuscitou e rendeu a vida a Ele. Teve fé verdadeira e genuína para ter sua vida transformada por Jesus. A gente tem alguns versículos que a gente baseia isso, né? Romanos 3:24 e Efésios 2:8 e 9, que obviamente a gente vai explicar melhor. Efésios 2:8 é o versículo, acho que mais chave assim, para a gente ver como é que a graça funciona e como que ela funciona na nossa vida, né? Marcos, o que é graça? O resumo tem até uma canção que fala muito sobre isso, que é o favor de Deus que nós não merecemos. Então imagina que você não é um bom filho e aí sua mãe chega com um presente para você. E você não tirou notas boas, você não foi bem na escola, tá uma bagunça e ainda assim você recebe aquilo. Então, no resumo, a graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Favor imerecido é a definição básica. Você perguntar para muita gente que às vezes nem tem tanto conhecimento bíblico, essa é a resposta padrão, favor imerecido. E o que isso quer dizer? É algo que Deus quer dar porque Ele é bom. É a benevolência de Deus, é a misericórdia de Deus. E por que é imerecido? Porque tira qualquer tipo de mérito. A gente não merece, a gente não faz algo. Eu não vou ser bom o suficiente para conquistar a minha salvação. Eu acredito, Marcos, que acho que isso é uma das questões que a gente mais vê hoje em dia. Né? Pessoas que estão buscando viver uma vida com Deus, uma vida em santidade, isso é completamente ilícito, mas pelos motivos errados. Né? Buscando tentar conquistar alguma coisa, eu vou ser bom o suficiente para que Deus me perdoe. Não, é o contrário. Deus, primeiramente, ele nos alcança com a sua graça, a gente é perdoado, transformado, regenerado. O Ministério Regenere chama isso por conta desse fator do novo nascimento, da transformação de vida, para que aí sim a gente passe a viver uma vida com Deus. E quando você aprende um pouco mais sobre a graça, você consegue mudar uma ótica inteira até sobre o próprio evangelho. Sim. Então é um tema, até por isso que eu acho que a gente acabou deixando para o final, porque é um tema muito poderoso e ele é muito detalhista, assim, sabe? Então é importante a gente trazer clareza para não jogar nem para um extremo e nem para o outro. Sim. E por que Deus teve, assim, da onde vem a graça? Ela obviamente origina do amor que Deus tem pela humanidade. Né? Isso a gente vê lá em João 3,16, acho que um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, simplesmente está falando aqui que Ele deu, é um presente, é uma dádiva, é algo que Deus concedeu porque Ele é bom, independente de qualquer coisa que a gente faz ou deixa de fazer. Deus deu isso pelo amor de Deus. Então, a gente pode falar que a graça
tem sua origem no tanto que Deus nos ama. Sim, a graça, ela nada mais é do que a expressão do amor de Deus por nós. Isso. É tipo, o caráter de Deus se revela através disso, né? Quando você olha a graça, você entende a graça, você entende, né? Quando você recebe um presente de alguém, aquilo diz muito sobre aquela pessoa. E é exatamente a graça, que é o presente de Deus, revela o caráter dele, que é bom. Exato. E por que você diria que... Por que o ser humano precisa de graça? Olha, fundamentando questão bíblica, a nossa natureza como um todo, ela é uma natureza corrompida. Então, desde o jardim, aquilo que nós carregamos naturalmente é o pecado, né? Então, nós somos frutos de algo ruim, né? Gerados pelo pecado, digamos assim. E isso é a nossa natureza padrão. A graça, ela vem para destruir isso através de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, e nos levar, o ponto que a galera traz como chave é a salvação, né? Mas existe um pacote muito maior sobre a graça que a gente quer detalhar também, a gente quer falar um pouco, mas o principal olhar nós vivemos no pecado e aí Jesus nos traz a graça para quebrar tudo isso. Basicamente tudo começou no jardim, quando o homem decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus fala, coma de toda árvore, mas não do fruto do conhecimento do bem e do mal. No momento que o homem comeu desse fruto e pecou, o homem deixou de ser perfeito, passou a ser imperfeito. Então a gente vê isso lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então no momento que o homem deixou de ser perfeito, passou a ser pecador, o pecado nada mais é que uma separação de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é perfeito. É basicamente a separação daquilo que é perfeito àquilo que é imperfeito, aquilo que é santo frente àquilo que é pecador. O padrãozinho, acho que todo mundo fez isso na aula de ciências, né? Sim. É pegar um copo de água e de óleo e colocar junto. Aí você coloca lá e você mistura e eles não se misturam. É exatamente isso. É Jesus com o pecado, eles não se misturam, eles são opostos. Sim. E também tem uma outra questão que muita gente, às vezes, acho que essa é a maior cegueira que a gente vê hoje, é pessoas que estão dentro da igreja, por exemplo, que só enxergam o pecado dos outros e não enxergam o próprio pecado. A partir do momento que você partir dessa premissa que você é bom o suficiente para ser sem pecado, você já está pecando, porque você não está reconhecendo, né? A Bíblia, eu vejo ela como um espelho. Você tem que olhar para a Bíblia e ver o quanto ela fala sobre ti, o quanto você não é bom, o quanto a gente não... Nossa natureza não é boa, nossa natureza foi corrompida lá no Jardim do Éden. Então, por essa separação de Deus, pelo nosso pecado, pela nossa imperfeição, pela nossa natureza corrompida, Deus tinha que resolver essa questão de alguma forma. Sim. Né? E o Davi tocou num ponto que Mateus fala sobre o cisco no olho que a gente enxerga do olho do irmão enquanto tem uma trave no nosso olho. Né? E é exatamente isso que algumas coisas o pecado traz em nós, que nós só conseguimos enxergar o problema dos outros e nós acabamos esquecendo o nosso próprio problema, o nosso próprio erro. Isso a gente pode ver lá em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo é identificar. O primeiro passo é reconhecer. Não, eu sou muito aquém de quem Cristo foi. Cristo não teve pecado. Eu sou muito aquém do ser humano perfeito que Cristo foi. Eu não sou digno, eu não sou bom. É exatamente por isso que a gente carece da graça, né? É por isso que a graça existe, é por isso que Deus teve que derramar o seu amor através da graça e dar o seu Filho para que a gente pudesse ter uma reconciliação, né? A gente foi separado de Deus lá no jardim, no momento que Cristo morreu na cruz, e todos aqueles que tiveram fé nisso foram restaurados e reconciliados com Deus. Isso é a graça de Deus. Obviamente a gente vai falar um pouco sobre salvação e justificação. Acho que esse é o que pega, né? Sim. Muitas pessoas se confundem nessa hora porque é de fato complexo. Por quê? Porque é algo divino. É algo divino. É muitas vezes difícil compreender coisas que são espirituais. O próprio Jesus falou, se eu falo de coisas terrenas, vocês não entendem, como é que eu vou falar de coisas espirituais que vocês não têm a mínima ideia, né?
Eu acho que no pacote básico, o arroz com feijão nós estávamos sujos e aí Jesus chega com a toalha, um sabonete, aquela toalha quentinha, aquela roupinha fresquinha, bem lavada, fala, olha, aqui está o chuveiro, aqui está o sabonete, aqui está o shampoo e aqui está a sua roupa, existe um tempo novo sobre você. Sim. É o melhor olhar que você pode ter. E algo que assim, eu fico pensando quão triste cara, é que imagina que o Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso, Ele decide dar um presente a nós, que é a graça de Deus através de Jesus, e ainda muitas vezes, e eu vou falar assim, a gente entende gradativamente a graça não é uma coisa que simplesmente agora não, mas muitas vezes a gente não consegue aceitar isso, um presente do próprio Deus. Olha o tamanho da nossa ousadia, é tipo o Criador do Universo te dando algo através do amor, da expressão do amor dele, e você, não, calma, isso daí não é pra mim, eu quero com o meu mérito, eu quero ir com a minha força, né? Eu acho que essa questão, por que eu vejo isso? Tudo que a gente vê hoje na sociedade é baseado em mérito. No nosso trabalho, nossos estudos, o quanto você recebe de salário, o quanto você é reconhecido pela sociedade, o quão bem sucedido é a sua empresa, o quão bem sucedido você é, enfim, tudo que a gente vê hoje na sociedade é baseado em mérito. O quanto você trabalhou para conquistar aquilo, o quanto você é bom o suficiente, o quanto tal. Chega Jesus e quebra com tudo isso. Ele fala, olha, não é pelas suas obras, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas simplesmente se você acreditar em mim. Sim. Aí ele vem e quebra com qualquer paradigma. Eu sempre falo que Jesus era o cara que mais quebrou paradigma na história, né? O Deus que se fez carne, já começa por aí, né? Como um Deus pode se fazer carne? Cara, é um paradoxo, né? É uma coisa que foge da nossa compreensão humana. E ele chega com essa questão de graça, né? E o que mais Jesus combateu eram os fariseus, os religiosos da época, que sempre foram apegados à lei que havia sido passada de Deus para Moisés, e existia a aliança da lei. E chegou Jesus com a aliança da graça. Ele falou, olha, esquece a questão de mérito, vocês não vão merecer ir para o céu mesmo, nunca. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Chega Jesus e fala, pode deixar que eu tomo o lugar de vocês na cruz e vocês serão salvos tendo fé em mim, pelo meu sacrifício, pela minha santidade. Isso é muito poderoso, cara. Forte, né? Quando você fica refletindo sobre isso, calma aí, eu merecia dor, eu merecia o inferno na prática. Aí você fala, nossa, Jesus decidiu se entregar por mim para que eu não merecesse, para que eu não recebesse isso. É muito forte, assim, todas as vezes que eu escuto sobre isso, eu me sinto amado, porque é exatamente a intenção de Deus, expressar o amor dele. O amor constrangedor, né? Total. Paulo fala isso, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre isso e, cara, tô doido pra pregá-la de novo, quem sabe será no sábado. O amor que constrange. O amor de Cristo é tão forte, o amor de Deus por nós é tão forte, que ele já faz tudo por nós e fala, não é possível que seja tão bom. Não é tão bom, é melhor ainda, né? Então, isso é a graça para que a gente entenda. Sobre essa questão do amor constrangedor, eu vou contar uma história rápida aqui para vocês. Eu passei por uma situação com um amigo que ele vinha numa caminhada que ele estava pisando muito na bola. Pisando muito na bola, vez após vez, e eu conversava com ele e falava, cara, esse caminho não é bom, tá dando ruim pra você, mas mesmo assim ele continuava forçando a barra e continuava quebrando a cara, e aí um dia eu falei, quer saber, eu vou surpreendê-lo, e aí em algumas pequenas situações, cara, eu chegava e quando ele esperava que eu fosse dar uma bronca nele, eu ia lá e surpreendia. Então, às vezes ele precisava fazer alguma coisa, eu preparava um momento. Teve uma vez que ele deu uma mega vacilada, eles tinham uns compromissos comigo, compromissos de trabalho e tal. E aí eu fui preparar algumas coisas pra ele, quando ele chegou a parada estava resolvida. E aí ele ficou constrangido. E aí eu na hora, Jesus falou no meu coração, você está conseguindo expressar exatamente aquilo que eu faço com vocês. É quando você tá lá, pisa na bola, dá uma mega vacilada comigo, e aí eu falo pra você, ó, em vez de eu dar aquilo que você merece, eu
eu te amo e eu te coloco no caminho certo, cara. Sim. Que isso é o mais poderoso de tudo. É muito forte. É muito Você bom. tinha Davi, falado, todo mundo que tá assistindo tá mandando muito coração, as pessoas estão interagindo muito, mas ninguém tá mandando pergunta. Então, pergunta, gente. peça pro pessoal mandar pergunta, de onde estão falando. Eu vi um pessoal de Teresina, Piauí, e do Rio Grande do Norte, acabou passando aqui, eu não consegui Sorocaba falar. também, um abraço. Aqui no Regenere, o Jefferson, o Eliel CS, o Beto Fonseca, tá todo mundo conferindo, mandando mensagem. Grande abraço pra A vocês. Ana Fabel acabou de entrar. Minha mãe, lá de Três Lagoas, tá assistindo, mandou um beijo pro Davi. Samuel de Aracaju, Sergipe, Goiás. Deixa eu só trazer, aproveitar que a gente está nesse momento de abraço, quero mandar um abraço muito especial para todos os voluntários da equipe Regenere, cara. Essa galera que faz a parada acontecer, essa galera que chama a responsabilidade mesmo, desde a galera da equipe da banda vocal. Sim. E assim, o resultado daquilo que a gente está vivendo aqui é o que essa galera tem buscado. Então, um abraço especial, quero colocar um asterisco aqui. Léo, sua brincadeira vai te custar uns dias no banco, tá bom? Brincadeira, Ó, o Gustavo Montenegro, desculpa, Davi, tá mandando um abraço pro Tavares. Queria mandar um abraço pro Gilberto Nascimento, a gente sentou com ele hoje, falou sobre alguns projetos aí que a gente vai fazer futuramente, ação social, né, aqui em São Paulo, eventos para alcançar almas. Foi muito promissora a reunião, um grande abraço, Gilberto, que Deus te abençoe. Enfim, gente, a gente está falando aqui sobre graça, lembre-se de mandar perguntas, você tem dúvidas, você tem comentários, a gente está falando sobre graça, a gente quer trazer o máximo de conteúdo possível para que você possa desfrutar da graça de Deus, né? Marcos, você tinha falado, antes da gente entrar aqui, obviamente a gente dá uma troca ideia aqui offline, né? Você tinha falado sobre mentiras em que pessoas estão vivendo, que muitas vezes não permitem elas serem alcançadas pela graça, ou desfrutarem da graça que foi derramada sobre nós através de Jesus. Todo mundo sabe quem é o pai da mentira e assim, ele é muito intencional em fazer você fugir totalmente do seu propósito. Então, trazendo um plano de fundo aqui, Deus preparou você para ter uma vida plena e abundante, assim como Jesus disse, né? Então, o que o diabo faz? Ele vem, traz mentiras para que você não caminhe na verdade que Jesus separou, que é o próprio Cristo. Então, tem algumas coisas... Conhecerás a verdade vos libertará. É isso, a verdade ela quebra. Ela liberta. Exatamente, ela quebra qualquer mentira de Satanás e leva você a caminhar os passos que Jesus separou para você. Então tem algumas coisas que são bem práticas. Uma primeira mentira é: Deus me enxerga com as lentes dos meus erros passados. Então, como que é isso? Você teve uma vida antes de Jesus e todo mundo teve, né? Todo mundo nasceu, todo mundo viveu e todo mundo, até mesmo antes de entender quem é Deus. E aí você olha e você fala: meu, assim, Marcos, eu vivi coisas horríveis, cara. Se você soubesse, e aquilo você entende que Deus olha para você daquela maneira. Quando na verdade, uma vez que você encontrou a Jesus, que você o aceitou como Salvador, ele decide não lembrar daquilo, sabe? Uma vez que você se arrepende dos seus pecados, Jesus decide não se lembrar daquilo. Então o primeiro erro é: Deus me enxerga com as lentes do passado, sabe? E qual que é a verdade que lança fora essa mentira? Obviamente eu sei a resposta, mas fala assim com você, por exemplo, quando você entendeu a verdade que quebrou essa mentira na sua vida. Um olhar que eu tive, que é muito prático, é que pela minha força eu não consigo nada e que eu preciso me entregar, tipo assim, eu preciso reconhecer quem Deus é pra mim, sabe? Tipo assim, pelas minhas forças eu não vou, então eu preciso ter esse olhar de quem Deus é e simplesmente se lançar nisso. Isso me ajudou a entender que, tipo, não, isso jamais vai determinar o meu futuro. Sim. O meu passado não determina o meu futuro. A gente planta, a gente colhe, obviamente, mas a misericórdia, a graça de Deus é como se ela desse um reinício naquele momento. Eu acho que eu quero complementar isso porque tem um versículo aqui que fala muito comigo, e isso a gente já está entrando na parte da graça, que fala sobre salvação e justificação. Por exemplo, o que é justificação? Todo mundo sabe, está no nome da igreja, Deus é amor, então Ele nos ama incondicionalmente, isso aí é bíblico, não importa o que você fazer, bom ou ruim, Ele vai te amar do mesmo jeito, né? O amor de Deus é incondicional.
Aí muita gente combate, mas também Deus também não é Deus, não é só amor, correto, ele não é só amor, ele é também justiça. Como que Deus consegue ser amoroso conosco e praticar a sua justiça sobre todos nós que pecamos e merecíamos o inferno, merecíamos a condenação eterna, através de Jesus? Como é que isso funciona? Isso já está entrando um pouco no mérito de como é que funciona a graça. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, depois você pega aí na sua casa, se quiser acompanhar agora, já acompanhe. Deus tornou pecado para nós, aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, em cima dessa mentira que o Marcos está falando aqui, de que Deus fica considerando os nossos erros, os nossos pecados e iniquidades, essa é uma mentira. Por quê? Como é que Deus nos vê? Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Exatamente. O sangue de Jesus nos purifica. Aquele que não tinha pecado, que foi Jesus, trocou de lugar com a gente. Ele foi justo e santo. Aí Deus pega essa justiça e santidade de Jesus, coloca em nós, pegou nosso pecado, a nossa injustiça, colocou sobre Jesus, e Jesus foi crucificado na cruz. Essa troca, essa santificação, essa justificação é a forma como Deus nos vê. Todos aqueles que tiveram fé em Jesus é considerado justo, é considerado santo. Não porque nós somos bons, mas porque Jesus foi santo e justificado. Exato. E a gente tem escutado, tem falado muito nesses últimos dias sobre nós entendermos isso, entendermos quem nós somos para Deus. A gente tem uma ideia que a humildade é quando você, oh Deus, eu não sou nada, eu sou simplesmente um pobrezinho, um pecador aqui, e a humanidade, né, tende a olhar isso e falar assim, Davi, eu sou pecador. E aí meu irmão que está do meu lado vai falar, nossa, ele é humilde, ele está reconhecendo o pecado dele, ele está reconhecendo que ele não é bom. E assim, o erro está em você anular aquilo que Jesus fez por você e quem Ele chama. A partir do momento que você aceita o sacrifício de Jesus, você é chamado para ser um filho de Deus. Você é chamado de filho de Deus. E aí, quando você se coloca nessa posição de coitado, é tipo assim, Jesus, tudo bem que você fez lá na cruz, para mim foi bem legal, mas deixa eu continuar sendo um coitadinho aqui. Para mim tá bom essa posição de inferioridade. Sim. Eu acho que isso tem tudo a ver com identidade, que a gente não vai entrar, aprofundar aqui, mas identidade também é algo muito importante de a gente tomar posse daquilo que Deus está falando sobre quem nós somos. Eu acho que um primeiro passo, e aliás, na verdade, é um estilo de vida, é o arrependimento. Sim, é você reconhecer o seu pecado, é você reconhecer que você não é digno, mas uma vez que você se arrependeu, reconheceu o seu pecado e colocou sua fé em Jesus e abriu mão da sua vida, de colocar Jesus no centro da sua vida, você é declarado justo, você é declarado santo, você é purificado, você é reconciliado com o Pai, você é feito filho do Criador do universo, dos céus e da terra. Toma posse dessa identidade, toma posse, vai pra cima. Meu, olha quão poderoso é isso. Meu irmão, presta atenção, você é filho do Criador do universo. Isso não faz você tremer, isso não deixa você empolgado, pelo amor de Deus. Tem até aquele adesivo de carro clássico que a gente diz, não sou dono do universo, mas sou filho do dono. Rabeira de caminhão. Exato. Tenho aqui, eu preciso ler essa passagem aqui porque a gente precisa combater as mentiras. E eu vejo muita gente com muito zelo, com desejo de servir a Deus, e cara, isso vem com um coração bom. Mas por falta de conhecimento da palavra, está agindo e está vivendo com propósitos errados. Efésios 2:8, do 8 ao 10, eu preguei isso na festa da Fundação Rio Verde, 25 anos, do Jubileu de Prata, e foi muito bom, porque ela quebra muita mentira e quebra muita religiosidade. E está lá, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos. Então tá aí, tá pronto ali. A salvação é somente mediante a graça. A gente não vai ser nunca, jamais, na nossa vida, pode orar e jejuar pro resto da sua vida até morrer, você nunca vai ser bom o suficiente. Pois pela graça sois salvo por meio da fé. Então, como é que a gente é alcançado pela graça? Como é que a gente está inserido na graça de Deus? Se a gente tiver fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, não é nosso. É um dom de Deus, é um presente. Ele presenteou o seu Filho, Ele deu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, para você que está achando que vai ser bom o suficiente para ser salvo, para tudo, esquece. Olha para Efésios 2:8. Se arrependa dos seus pecados, reconheça o quão indigno você é, tenha fé em Jesus Cristo, aí sim você é salvo. Isso é graça. Para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, de Deus, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, qual que é, e a gente vai falar um pouco mais sobre obras, né, daqui a pouquinho. Primeiro a gente está falando sobre a graça, a salvação e justificação, é isso que a gente está falando agora. Como é que a gente é salvo? Teve fé em Jesus Cristo. Deus olhou para nós através do sangue de Jesus, nos viu justos e santos, declarados salvos, né? E o que acontece? No primeiro momento que a gente tem fé, a gente é regenerado, o Espírito Santo é depositado dentro de nós, uma nova natureza é colocada dentro de nós. Isso é o processo de salvação. E todo nascimento, assim como a nossa própria vida física, é só o começo, é só o início disso tudo. Então, tudo é baseado no sacrifício substituto de Jesus. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, a gente merecia ter sido sacrificado pelos nossos pecados e iniquidades. A Bíblia também diz, o salário do pecado é a morte. Quem que morreu? Jesus. Se você não teve fé nele, você não participou desse sacrifício, você está fadado à morte, seja física e espiritual. Sim. Se Jesus morreu no nosso lugar, nós recebemos vida espiritual aqui hoje, vida eterna depois da nossa morte física. Justiça imputada, como eu falei, a justiça de Jesus, a santidade de Jesus é imputada a nós, porque os nossos pecados foram lançados sobre ele. Isso parece um pouco complicado, porque é um pouco complexo, né? E eu confesso, Marcos, que eu demorei, cara, 1 ano e meio lendo, ouvindo mensagem, lendo versículo, cara, orando, buscando a Deus, até que eu falo, não, eu entendi, graça é isso e eu aceito, eu me rendo. E ainda assim não é o ponto final, né? Porque é só o todos início. os dias, exatamente, você vai todos os dias tendo uma nova revelação sobre quem Deus é, e aí automaticamente a revelação da graça é atualizada também. É isso aí. Eu vou contar uma experiência rápida. Só deixa eu mandar um abraço pro Nael que tá assistindo a gente. Naelzão, grande Nael, Deus abençoe. Você fala sobre graça com ele, ele quase chora. E tá certo, cara, a nossa reação é chorar perante a graça de Deus, porque é tão bom, é tão maravilhoso que fala, nossa, isso é demais. A Prudence tinha feito uma pergunta sobre como iniciar um estudo sobre graça. É assim, o Novo Testamento por si só, ele vai trazer muita riqueza, assim, né? Tem alguns livros específicos. Romanos. É cravado, Romanos é assim, tá, é pra você, tipo, bugar mesmo, de falar, Lê meu Deus. Romanos durante dezembro inteiro, você vai chegar em janeiro outra pessoa. Lê Romanos, senta em casa, para tudo, desliga o celular e tal. Lê Romanos, é muito forte, é um conteúdo muito rico e mostra claramente o que é a graça de Deus na nossa vida. E aí, uma dica rápida de leitura bíblica não leia padrão, pega aquele, sai lendo tudo. Lê um capítulo, pensa naquele capítulo, relê, escreve aquilo que você entendeu, isso vai ajudar você a trazer uma revelação. Tá falando aqui Gálatas também, sim, Gálatas é excelente. Sei lá, né? Lê a Bíblia inteira aí vai dar tudo certo. Paulo escreveu, começa com o que Paulo escreveu, porque Paulo pra mim foi um dos maiores. Assim. Muito bom, muito bom. Então, rapidinho a experiência, desde menino, eu ia pra igreja, eu vivi muito tempo caminhando com Deus e eu tinha temor a Deus. Todas as vezes que eu ia ter alguma ação que eu sabia que não era muito certo, aquilo, o Espírito Santo já dava aquela leve avisada ali, acusada e tal, e aí tudo bem. Teve uma semana, quando eu já estava com 18 para 19 anos, que a semana estava uma porcaria, a semana estava horrível, estava péssima a minha semana. Sabe quando você vacila a semana inteira com coisas que você fala, não é possível, não é possível, não é possível. Eu estava muito ruim e eu tinha sido convidado por um culto de jovens, né? Eu era um culto do Ormes na época. E eu não queria ir porque eu estava muito mal. Eu falei, pequei a semana inteira, vou querer ir para a igreja, né? Não, tem essa padrão. Você, meu irmão, essa é para você. Você que acha que só deve ir para a igreja quando você for bom o suficiente, desculpa, você nunca vai para a igreja. E é exatamente por isso que você precisa buscar Deus. Exatamente. Em cima disso que Paulo falou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Então, eu só fui porque eu tinha marcado com a minha prima, que ia levar ela no culto. E aí, beleza. E aí, na hora que eu cheguei naquele lugar, a presença de Deus estava muito forte. Estava muito forte. Aquela presença que você consegue pegar, assim. Você fala, Jesus está aqui nesse lugar. Aquela presença manifesta. E aí, foi
foi um boom, porque eu fiquei muito constrangido. Eu falei, eu não mereço estar nesse lugar, eu não mereço. E aí foi indo, e Deus foi vindo. E aí a gente estava no momento de adoração, e aí eu sou muito expressivo na adoração, né? Eu gosto de ficar lá, entregue lá. E eu não conseguia parar de chorar, e eu estava muito arrependido de como tinha sido a minha semana, de como eu tinha conduzido aquilo. E aí, de repente, era como se o mundo tivesse parado, cara. Esse dia foi um divisor de águas na minha vida, o mundo parou. E aí eu só conseguia chorar. Eu comecei a ter um sentimento no meu coração do amor de Deus. Sabe quando alguém faz algo por você e você sente a expressão desse amor? Imagina isso multiplicado por 1000. E eu comecei a chorar muito, eu chorava, mas ao mesmo tempo eu ria, porque era um mixer de tipo, eu não mereço isso, mas glória a Deus por isso. E aí eu chorava, é aquele dia que você perde dignidade, um raio desce, e aí fica uma bagunça. Não, mas aí você nada mais importa. Você só se joga. Nada mais importa. E ali foi o dia que eu falei, uau, a minha vida mudou. Eu recebi o amor de Deus, eu sinto como eu sou amado por Ele, e não importa. Então, na semana que eu achava que eu era qualquer Zé Ruela e qualquer porcaria, eu fui mais encontrado, tive uma experiência que mudou a minha vida com Deus. Eu também tive várias experiências dessas, assim, acho que uma experiência que eu tive muito forte para entender a graça de Deus, isso foi logo no início do meu despertar, logo no início assim, eu estava aprendendo ainda o que era uma vida com Deus, uma vida em oração, e se tem uma coisa, eu quero conhecer essa graça, entre em oração que Deus vai se revelar a você, a graça dele vai te encontrar. E um dia, acho que foi mais ou menos isso, eu passei a semana inteira, não vinha buscando, tava frio aquela semana, sabe aquela semana que tava frio? Cara, chegou, acho que eu não lembro se era um domingo ou uma segunda-feira, eu entrei na minha varanda, onde eu sempre oro, isso é uma preferência minha, não importa onde você está, contanto que você esteja em espírito e em verdade, essa é a condição que a Bíblia diz, como a gente deve buscar a Deus. Sabe quando, antes mesmo de você entrar, você já está sentindo aquela presença ali? Cara, eu entrei em oração, o primeiro momento que eu falei, Senhor, eu desejo ter uma vida de intimidade contigo, foi a mesma coisa que você, para tudo, o tempo para, você vê aquela presença manifesta, aquele amor que chega até ficar quentinho, e Deus falou no meu coração assim, como se a gente estivesse aqui conversando face a face. Ele falou, se você deseja uma vida de intimidade comigo, imagina quanto eu desejo isso. Uau. Cara, aquilo me quebrou, você fica 20 minutos, meia hora só chorando. Você fala, cara, Deus falou comigo assim explicitamente, aquele amor magnífico, eu não mereço nada disso, não vinha buscando, não estava em campanha de oração, tava fazendo nada, não foi nada por mérito. Deus quis falar comigo aquele dia, foi me encontrar na minha varanda, eu estava sentado no meu sofá, fiz essa oração e Deus chegou assim, olha, eu desejo muito mais do que você. Se você está me buscando, eu estou esperando muito mais. Deus, Ele vem ao nosso encontro. Essa é a graça de Deus. A gente não tem que chegar e ficar buscando. Tá claro que a gente tem a nossa parte, mas Deus deseja isso muito mais do que a gente. Deus deseja ter um relacionamento muito mais do que a gente deseja com Ele. Isso é graça de Deus, isso é a personalidade de Cristo, né? A pessoa de Cristo, um Deus amoroso e bondoso que quer nos encontrar. Davi, chegou pergunta e depois acabou que todo mundo foi comentando que a pergunta era muito boa, mas a pergunta veio primeiro da Larissa Aiel, não sei se é assim que pronuncia. Ela perguntou qual a diferença entre a graça e misericórdia. Você vai ou eu vou? Pode começar, vai. Tá, coisa curta ali. Eu vi que você pulou ali, então vai. Pegou a bola. Olha, eu gosto muito de usar analogias, tá, gente? Então, porque eu acho que fica mais fácil de se entender. Vamos lá. Todo mundo é filho na vida, né? Então, imagina aquele dia que sua mãe pediu centenas de tarefas pra você em casa e aí você não fez nada, ao contrário. Você bagunçou toda a casa, você, sei lá, jogou o gato pela janela, você fez aquela arruaça na sua casa, chamou os amigos, comeu todo o Danone, o chocolate da sua mãe. Minha mãe, ela comeu chocolate. Comeu a sobremesa que tinha sobrado. Tudo, zerou. E aí, de repente, sua mãe chega em casa, louça suja, tudo uma bagunça. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ferrou, tô de castigo, né? O bicho vai pegar. Então, é exatamente isso. Aí sua mãe chega e fala assim, filho, ou filha, eu vi que tá tudo isso daqui, só que você não vai receber o castigo. O fato de você não receber o castigo
é a misericórdia. É. Então, você tem algo que você deveria Você tá ter uma devendo. punição, Você tá em dívida. a dívida, e aí de repente você não merece ou melhor, você não recebe aquela punição. Isso é a misericórdia de Deus, certo? A graça, aí é com você a continuação. A graça é uma extensão disso. Ao invés de você... Vai no meu exemplo da Tô analogia. continuando o exemplo que o Marcos usou. Você bagunçou a casa, fez coisa errada e tal, chegou sua mãe e falou, você não vai receber a punição. Isso é misericórdia. Ao invés disso, ela chega e te traz um presente, te dá algo bom. Isso é graça. Então, ao invés de, primeiro, você não recebeu uma punição, isso até aqui é misericórdia. A partir de que você não recebeu algo ruim, você já está no lucro. Você já estava em dívida, já não teve que pagar, beleza. Agora, ao invés de você não ter que pagar sua dívida, de receber algo ruim, você recebeu algo bom por algo ruim que você fez. Isso é graça. Isso é o presente, a salvação. Deus nos dá algo que... Não é que a gente não fez nada e recebeu algo bom. A gente fez algo ruim. O nosso merecimento é ser condenado pelos nossos pecados. Ao invés de a gente não receber a nossa punição, a gente recebe uma bênção gigante. É sua mãe falando assim, filho, esquece essa casa aí, se arruma que a gente vai pro shopping, a gente vai comprar coisa, a gente vai comer, hoje é nosso dia. Isso é a graça de Deus. Davi, essa parte que você falou agora, então ela entraria nas consequências da graça? Porque a Gabriele Aiska, ela fez essa pergunta. Qual as consequências da graça? A gente vai entrar nisso agora. Consequência da graça. A gente está falando aqui sobre salvação, sobre o presente de Deus, sobre o favor imerecido, sobre tudo que a gente recebe de Deus através de Cristo Jesus. Pecados perdoados, relacionamento com Deus, acesso aos santos dos santos. Quando Jesus morreu, a Bíblia fala que instantaneamente o véu do templo se rasgou. O que era esse véu? O véu separava o santo dos santos, onde na época da lei, do Antigo Testamento, era só o sumo sacerdote que podia entrar nesse lugar onde estava a presença de Deus. Foi rasgado. Através de Jesus nós temos acesso a falar com o Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, falar com Ele, né, sem bloqueio, sem nada, né? Agora, o que isso tudo é o meio de salvação, meio como a gente recebe algo. O que isso quer dizer pra gente? A gente está falando aqui, não é por mérito, não é por obras, é somente mediante a fé em Cristo Jesus. Então, beleza. Então, perante a graça, eu não preciso mais andar em retidão, não preciso mais andar em santidade, não preciso mais obedecer a Deus. Errado. Não é isso que a Bíblia diz. A graça, eu traduzi de uma forma assim, a graça, ela não... O que é mais falado? A graça não é uma licença para pecar. Legal, verdade. Eu não quero ficar no óbvio. A graça, ela não te rebaixa a uma vida de pecado, ela te eleva a uma vida de santidade. Por quê? Porque Jesus falou lá em João 3,3, a não ser que um homem nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus não estava falando apenas do céu, pós-vida e tal, ele estava falando o reino de Deus que está implantado na terra aqui hoje, o reino de Deus já chegou. Jesus pregou isso seu ministério inteiro, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O Espírito Santo já está sobre o mundo, para, né, chamar pessoas ao arrependimento, para curar, para fazer o que for que seja. Deus está aqui, o reino de Deus está aqui na terra também já foi implementado. A não ser que você nasça de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, se a graça te encontra, você automaticamente que você recebe o Espírito Santo, você nasce de novo. Isso é o processo que eu chamo de regeneração, é o processo que eu fui passar somente com 24 para 25 anos de vida, tendo crescido em igreja, conhecendo o Evangelho. Eu sempre falo, o meu testemunho de vida, ele tem que ser falado, eu vou falar pro resto da minha vida, porque ele é muito forte, gente. Conhecer o Evangelho, conhecer uma religião não equivale a conhecer a Deus, não equivale a ser transformado, regenerado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque uma vez que você nasce de novo, Paulo já diz, nova criatura eis que tudo se fez novo. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus no seu coração, nasceu de novo, foi alcançado pela graça, é salvo, seu nome está escrito no livro da vida, você foi transformado. É impossível você continuar vivendo da mesma forma. E aí, você não consegue. Não consegue, é impossível. A Nath está falando aqui que a gente tem 15 minutos. Posso falar mais umas 2 horas, Nath? A gente encerra e começa de novo. Graça é fogo, graça já foi. Passou 45 minutos. Vamos fazer a parte 2. A live mais rápida que teve foi graça, porque eu me empolgo. Eu sou uma pessoa quieta, tá, gente? O Marcos sabe disso. Eu jogo de poucas palavras e tal. Minha esposa dá até bronca. Dá bom dia pras pessoas. Tô brincando. Mas graça é isso, graça me empolga porque é algo tão bom que queima no meu coração.
O que eu tava falando mesmo, que eu esqueci. Vai recuperando aí que eu vou ler um versículo aqui que dá base para isso que você está falando. Em Tito 2, no Tito 2:11, tá? A partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aí você fala lá, a graça trouxe salvação. Boa. Continuação, o versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. É basicamente, bom, você quer explicar? Não, vai. Basicamente, gente, a Bíblia usa muito a analogia de semente e frutos. Você planta uma maçã, você vai colher maçã. Você planta banana, vai colher banana. Você planta alguma coisa, você vai colher exatamente o que é aquele fruto. Quando você planta a semente do Espírito Santo no seu coração, Espírito Santo, você vai colher santidade. É impossível você ser regenerado, ter conhecido a Deus e não ser completamente incomodado pelo Espírito Santo de Deus dentro de ti, que tem uma natureza santa, a não andar em santidade. Então você que está pensando, então se é só pela graça mediante a fé, então não preciso fazer nada, não preciso obedecer. Se você pensa dessa forma, talvez você não tenha sido regenerado ainda. Talvez você não tenha tido esse encontro com o Espírito Santo, que vai ser algo tão forte dentro do seu coração, uma chama tão acesa, que você não consegue mais viver em pecado. Você não consegue, você não é perfeito. Todos nós estamos sujeitos ao erro, ao pecado, tropeçar, isso é natural. Por quê? A gente ainda vive, carne e espírito contra a carne. Tem duas naturezas agora, a nossa natureza pecaminosa na nossa carne e o espírito que é santo dentro de nós, que é uma natureza santa. E essa tá lá em Gálatas 5, eu sempre falo para as pessoas de Gálatas 5, é uma batalha diária, onde a gente morre diariamente pelas nossas vontades físicas e vive pelo Espírito Santo. Então, a graça, ela nos transforma. Agora eu esqueci quem que falou, aquele ditado que a graça que não transforma a minha vida não salva a minha alma. Não sei se foi John Wesley. Não lembro. Agora eu esqueci quem que falou isso, mas... Se você souber, manda aí pra gente. Manda aí pra gente, é um ditado muito conhecido. Então, uma vez que a gente nasceu de novo, como Jesus fala em João 3,3, uma vez que a gente recebeu uma nova natureza, eis que nós somos uma nova criatura em Cristo, nós somos levados à obediência, é impossível. Você caminha de forma diferente, sabe? Esse ponto que o Davi falou era uma coisa que eu pensava muito. Eu falei, então, depois que eu me batizar, depois que eu tiver um encontro real com Deus, zerou, né? Eu não vou mais pecar. Não é isso, não é isso. Você nunca vai ser perfeito. Forma como você enxerga o pecado e a forma como você foge daquilo, ela é diferente. Você não quer mais ver naquilo. Aquilo não faz parte. Você fala, não, isso daqui não é pra mim. Você não consegue. Isso daqui não é pra mim. Deixa eu só dar um bate-pronto nessas 4 mentiras aqui sobre a graça, só para dar uma matada. Então, o primeiro que eu falei é Deus, as mentiras que atrapalham você de caminhar sobre graça. Deus me enxerga com as lentes do meu passado, com os meus pecados. Esquece, tá errado. Os outros podem se recuperar, os outros podem ter uma mudança de vida, eu não. Esquece, tá errado, você pode. Eu não tenho recursos necessários para ter uma vida com Deus, que é aquilo que a gente falou no primeiro momento. Eu não sou santo o suficiente. Não é assim que Deus te enxerga. Exatamente. Então esquece, é mais uma mentira. Eu estou quebrando essa mentira agora no nome de Jesus. Eu cometi o mesmo erro muitas vezes para ser perdoado. Você tá ali, você vacilou, você caiu naquilo. Você fala, não, quer saber de uma coisa? Isso é quem eu sou. Cara, foge disso, sabe? A gente vê vários homens, Moisés, nós temos Davi. Se você for olhar o contexto da história de Davi, o homem que foi chamado como segundo o coração de Deus, você fala, calma aí. Ele cometeu uns pecados fortes, velho. Você fala, calma aí. Ele é chamado segundo o coração de Deus, sabe? Então, não deixe que essas mentiras tomem as verdades sobre quem Deus chamou para ser. Isso aí. Olha, gente, a gente tem 10 minutos, a gente precisa falar algumas coisas aqui para fechar esse ponto. Claro que a gente falaria aqui a noite inteira sobre graça e novamente, não é uma live que você, legal, já sei tudo sobre graça. Mas essa questão da obediência, que não é por obras que a gente é salvo, mas as obras demonstram, a maior evidência que a gente foi encontrado pela graça e recebeu o Espírito Santo são boas obras. Então, se você tá aí, não, fui salvo pela graça e tal, e continua numa vida de pecado, dê uma pensada de novo e reflita de fato se você teve um encontro com Deus, foi regenerado e nasceu de novo. Paulo já responde essa pergunta lá atrás. A gente fala, então, você é só pela graça, mediante a fé, então não precisa de obras. Paulo já, mais de 2000 anos atrás, já
né, já pensava que nem nós, ele ia ser ser humano também, ele falou, o pessoal vai cair nessa. Então ele já responde lá, que diremos, pois? Está em Romanos 6, versículo 1 ao 6. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante o Pai, também nós vivemos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então Paulo está falando aqui, se você foi de fato encontrado pela graça, se você se arrependeu dos seus pecados, a sua velha natureza morreu quando você simbolicamente se batizou e morreu para a sua carne, morreu para os seus desejos, morreu para a sua natureza antiga. O Espírito Santo te convenceu de tal forma que você é pecador, trouxe uma natureza nova sobre você, você foi salvo já, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, mas esse Espírito Santo vai te dar uma nova natureza, uma nova vida, uma nova criatura. Gente, isso aqui é o cristianismo em 6 versículos. Em 6 versículos a gente vê o que é o cristianismo, o que é ser um cristão, é isso aqui. É morrer para a nossa natureza, é morrer para nós mesmos, é reconhecer que nós não somos nada. Eu não sou digno, eu sou pecador. Olha para Jesus, vê o que ele fez. Não, esse cara foi perfeito. Jesus foi santo, Jesus foi justo. Ele morreu na cruz, eu vou morrer junto com ele, tendo fé que ele foi o Filho de Deus, sendo transformado pelo Espírito Santo, sendo regenerado. Isso é. Precisa falar mais alguma coisa? Regenere. Isso aí. A live tá tão boa que a galera aqui já tá pedindo a parte 2. Queremos a parte 2 e eu vou escrever um livro. Não, tô brincando. Boa. Bem, tem um primo meu que ele faz 2 analogias que eu acho incríveis, assim, meu primo Sandro, um abraço pra você, pastor. Ele fala assim, você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Essa é clássica, né? Não é só seu... Essa aí é padrão, ele que me ensinou. E tem a outra. Se um dia, essa eu vou perguntar pra Nath. Nath, se um dia você tá de férias, aí você fala assim, ó, peguei uma varinha, comprei umas minhoquinhas lá, tô indo pescar. Você pode falar pra todo mundo que você é pescadora? Não. Não, né? Então, meu irmão, essa acusação do diabo sobre que os seus pecados fazem de você um pecador é mais uma mentira que Deus está quebrando agora. Você foi declarado justo e santo porque Jesus foi justo e santo. A gente, só para finalizar, que a gente vai fazer uma oração agora para pessoas que querem ser encontrados por essa graça. Em nome de Jesus, pessoas vão ter um encontro com o Espírito Santo em casa. Amém. Agora. O que isso quer dizer? Todo esse resumo, o que aconteceu, eu fui encontrado pela graça, regenerado, o que isso resulta? Resulta num relacionamento de intimidade com o Pai. Você vai desejar, assim como o salmista falou, minha alma tem sede de ti, ó Deus. Você vai desejar conversar com Deus diariamente. Isso a gente pode ver que muda a nossa relação. Nós que antes éramos pecadores e agora somos redimidos, lavados, justos e santos, nós passamos de uma condenação para um relacionamento de amor. Isso a gente vê em 1 João capítulo 4, versículo 17 ao 19. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, mediante o amor, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, nós somos lavados, redimidos, perdoados, começamos a nos relacionar com o Pai e partimos então a ter um relacionamento íntimo com Deus. Quanto mais íntimo você é de Deus, mais você é santificado, mais as suas obras são aperfeiçoadas, mais você é transformado de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus. Fiquei até com a garganta seca agora. A gente vai fazer uma oração poderosa agora. Vamos sim. É isso aí, pessoal. Isso é um pouco do que a gente pode falar sobre graça. Em 1 hora é muito pouco para falar sobre graça. Tem N livros escritos sobre graça. Tanta gente prega só graça porque a graça é suficiente, o sacrifício de Jesus é o suficiente. A gente vai fazer uma oração agora. Se você está acompanhando em casa e quer chamar
alguém para fazer essa oração junto com a gente, chame agora para a gente orar. Né? Quando você vai chamando, eu quero trazer um pequeno detalhe, que é uma coisa que o Espírito Santo falou muito comigo, eu tenho aprendido muito. Amém. Uma vez que você recebe a graça de Deus, você é chamado para ser como Jesus, e você é chamado para estender essa graça sobre as pessoas também, sabe? Então, se você recebe algo gratuito de Deus, por que você não estende isso às pessoas à sua volta? Reflita sobre isso, meu irmão. É muito poderoso quando você entende que você é amado, que você é filho, que você tem uma herança com Deus, que Jesus chamou você para se parecer com Ele e que agora você tem esse mesmo olhar sobre as pessoas, que você, sabe, precisa ter essa ótica. Então, olhe sobre isso também. Fala, Jesus, eu quero enxergar as pessoas da forma como o Senhor me enxerga, com as mesmas óticas de graça que o Senhor estende sobre nós através do teu sangue. Eu quero enxergar essas pessoas também. Chamou o pessoal para oração? É isso aí. Se for começar, você complementa, a gente finaliza, depois tem alguns anúncios aqui que a gente vai fazer. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós falamos aqui essa noite, tudo aquilo que a Tua Bíblia nos revela, Senhor, meu Pai. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor revele agora essas pessoas que estão acompanhando, o quanto o Senhor os ama, o quanto a Tua graça é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, limpar de toda a injustiça e toda a iniquidade, para que a gente possa viver, Senhor, um relacionamento íntimo contigo, um relacionamento de pai para filho, um relacionamento de amor que lança fora todo medo, Senhor, meu Pai. Que a Tua graça neste momento alcance pessoas, Senhor, que estão acompanhando agora, para que pessoas sejam transformadas, regeneradas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos essa plena revelação do Teu amor e da Tua graça, que o Senhor venha transformar vidas, Senhor, de dentro para fora, que o Senhor venha trazer o Teu Espírito Santo, uma nova vida, uma nova criatura, porque Tu és suficiente, Jesus. Nós acreditamos em Ti, nós temos fé no Teu nome, que o Senhor morreu e ressuscitou, assim como nós seremos ressuscitados no último dia. Que o Senhor venha agora, Senhor, e traga a Tua graça, o Teu amor e o Teu Espírito regenerador, Senhor, sobre todos aqueles que estão acompanhando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço agora por uma revelação fresca do Seu amor. Que em nome de Jesus, cada pessoa que está ouvindo essa oração, Pai, cada pessoa, em nome de Jesus, sinta o quão amada ela é por Ti. Que ela tenha a revelação de que ela é um filho, uma filha, Pai. Que as mentiras que o diabo tem soprado sobre o ouvido dela não sejam maiores que as suas verdades. Nós anulamos agora pelo nome de Jesus, nós cancelamos agora. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. As suas ações não determinam quem você é. As suas ações não determinam o seu futuro. Espírito Santo, em nome de Jesus, encontre esses corações agora e quebre essas mentiras, esses paradigmas que rodeiam a mente dos seus filhos. Em nome de Jesus, nós declaramos o Teu amor, a Tua presença, a Tua paz invadindo agora essas casas, invadindo agora, encontrando agora essas pessoas onde quer que elas estejam, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e nós Te amamos. Amém. Amém. Se você teve alguma coisa, fala pra gente, escreve pra gente no direct, o que for que seja. A gente quer ouvir de você tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. Tem 2 minutos. A gente tem 2 minutos. Eu queria falar sobre o Ministério Regenere está sorteando esses 4 livros. Vai lá no nosso Instagram, Ministério Regenere, encontra o post lá, acho que é o penúltimo ou antepenúltimo, e segue as instruções lá para você concorrer a esses 4 livros aqui que são de grande valia para você aprender mais sobre Deus, sobre o reino de Deus, o que é viver uma vida cristã. Sim. Lembrando que todo sábado às 19 horas, nosso culto Regenere. Esse sábado é o último culto oficial do ano. Depois, só dia 31 de dezembro, o culto da virada, a gente volta e retoma em janeiro os nossos cultos aos sábados às 19 horas. Ficaram muitas dúvidas, a gente vai abrir um post só para colocar a pergunta pra gente responder depois, tá, gente, pessoal? Sábado vem com a gente, vai ser muito bom. O melhor vinho sempre fica pro final da festa. Vai ser demais, a gente conta com vocês. Um grande abraço pra minha irmã, aniversário dela, Paloma. Um beijo, minha irmã, amo você. Tudo que rolou na live hoje rola nos cultos, então É isso aí. vem sábado. Isso é só o começo. Só o começo. Figurinha clássica do Marcos. Vai estar no YouTube, né? Vai estar no YouTube, a gente vai subir Amanhã, essa live. meio-dia, tá no YouTube. Amanhã, meio-dia no YouTube. É isso aí, gente. Qualquer outra coisa a gente vai falar. Você segue lá o nosso Ministério Regenere, a gente vai sempre se comunicar por lá. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Valeu, meu irmão. Muito bom. É nóis. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa.